Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Então, nós estamos no quarto item hoje, daquela primeira parte onde fala dos 7 hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. Então, desses 7 hábitos, hoje a gente vai ver o quarto. Bons pais preparam os filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Esse hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver motivação, ousadia, paciência, determinação, capacidade de superação, habilidade para criar e aproveitar oportunidades. Bons pais preparam os filhos para receber aplausos. Pais brilhantes os preparam para enfrentar suas derrotas. Bons pais educam a inteligência lógica dos filhos. Pais brilhantes educam a sensibilidade. Estimule seus filhos a ter metas, a procurar o sucesso no estudo, no trabalho, nas relações sociais, mas não pare por aí. Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Não há pódio sem derrotas. Muitos não sobem no pódio. Não por não terem capacidade, mas porque não souberam superar os fracassos do caminho. Muitos não conseguem brilhar no seu trabalho porque desistiram nos primeiros obstáculos. Alguns não venceram porque não tiveram paciência para suportar um não, porque não tiveram ousadia para enfrentar algumas críticas, nem humildade para reconhecer suas falhas. A perseverança é tão importante quanto a habilidade intelectual. A vida é uma longa estrada, que tem curvas imprevisíveis e derrapagens inevitáveis. A sociedade nos prepara para os dias de glória, mas são os dias de frustração que dão sentido a essa glória. Revelando maturidade, os pais brilhantes se colocam como modelos de vida para uma vida vitoriosa. Para eles, ter sucesso não é ter uma vida infalível. Vencer não é acertar sempre. Por isso, eles são capazes de dizer aos filhos: eu errei, desculpe-me, eu preciso de você. Eles são fortes nas convicções, mas flexíveis para admitir suas fragilidades. Pais brilhantes mostram que as mais belas flores surgem após um mais rigoroso inverno. A vida é um contrato de risco. Pais que não têm coragem de reconhecer seus erros nunca ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios erros e a crescer com eles. Pais que admitem que estão sempre certos nunca ensinarão seus filhos a transcender seus fracassos. Pais que não pedem desculpas nunca ensinarão seus filhos a lidar com a arrogância. Pais que não revelam seus temores terão sempre dificuldade de ensinar os seus filhos a ver nas perdas oportunidades para serem mais fortes e experientes. Temos agido assim com os nossos filhos ou desempenhamos apenas as obrigações triviais da educação? Viver é um contrato de risco. Os jovens precisam viver esse contrato apreciando os desafios e não fugindo deles. Se eles se intimidarem diante das derrotas e dificuldades, o fenômeno RAM registrará em sua memória milhares de experiências que financiarão o complexo de inferioridade, a baixa autoestima e o sentimento de incapacidade. Qual é a consequência? Um jovem que tem baixa autoestima se sentirá diminuído, inferiorizado, sem capacidade para correr o risco e para transformar suas metas em realidade. Poderá viver um envelhecimento emocional precoce. A juventude deveria ser a melhor época do prazer, embora tenha suas inquietações. Mas muitos são velhos no corpo de jovens. Ser idoso não quer dizer ser velho. Aliás, muitos idosos, por serem felizes e motivados, são mais jovens na sua emoção do que grande parte dos jovens da atualidade. Qual é a característica de uma emoção envelhecida sem tempero e motivação? Incapacidade de contemplação do belo e uma capacidade intensa de reclamar, pois nada satisfaz prolongamente. Reclamar do corpo, da roupa, dos amigos, da falta de dinheiro, da escola e até de ter nascido. A capacidade de reclamar é o adubo da miséria emocional e a capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Muitos jovens fazem muitas coisas para ter uma migalha de prazer. Eles mendigam o pão da alegria, mesmo morando em palácios.
Os jovens que se tornam mestres em reclamar têm grande desvantagem competitiva, dificilmente conquistarão espaço social e profissional. Alerte-os. Como os jovens entendem o que é a memória dos computadores, compare-a com a memória humana. Diga-lhes que toda reclamação é acompanhada de um alto grau de tensão, que por sua vez sofre um arquivamento privilegiado pelo fenômeno RAM na memória, que lentamente destrói o júbilo da emoção. Os melhores anos da vida são sufocados. Pouco a pouco eles perdem o sorriso, a garra, a motivação. Leve seus filhos a encontrar os grandes motivos para serem felizes nas pequenas coisas. Uma pessoa emocionalmente superficial precisa de grandes eventos para ter prazer. Uma pessoa profunda encontra prazer nas coisas ocultas, nos fenômenos aparentemente imperceptíveis, no movimento das nuvens, no bailar das borboletas, no abraço de um amigo, no beijo de quem ama, no olhar de cumplicidade, no sorriso solidário de um desconhecido. Felicidade não é obra do acaso, felicidade é um treinamento. Treine as crianças para serem excelentes observadoras. Saia pelos campos ou pelos jardins, faça-as acompanhar o desabrochar de uma flor e descubra juntamente com elas o belo invisível. Sinta com seus olhos as coisas lindas que estão ao seu redor. Leve os jovens a enxergar os singelos momentos, a força que surge nas perdas, a segurança que brota no caos, a grandeza que emana dos pequenos gestos. As montanhas são formadas por ocultos grãos de areia. As crianças serão felizes se aprenderem a contemplar o belo nos momentos de glória e de fracassos, nas flores das primaveras e nas folhas secas do inverno. Eis o grande desafio da educação da emoção. Para muitos, a felicidade é loucura dos psicólogos, delírio dos filósofos, alucinação dos poetas. Eles não entenderam que os segredos da felicidade se escondem nas coisas simples e anônimas, tão distantes e tão próximas delas. Então, assim, sabe aquela coisa de você ficar motivando o teu filho o tempo todo através de elogio? O elogio é bom, ele auxilia na autoestima do indivíduo. Mas a autoestima demais leva ao fracasso, porque quando ele fizer algo que você não tiver por perto, que você não está elogiando, mas que uma pessoa venha com outro senso crítico e que chegue nele e avalie ele de uma forma diferente, ele vai estranhar. Ele não vai gostar daquela pessoa, ele vai se distanciar daquela pessoa. Se é um professor, ele não quer assistir a aula daquele professor, ele perturba o professor. Muitos pais vinham em sala de aula e falavam para mim assim, mas o meu filho em casa não faz isso. Porque em casa o tratamento era outro. A avaliação que era feita daquela criatura era outra. O que era bom para o pai dentro de casa, na escola não era bom. Dentro de casa o filho era único, ele podia fazer tudo o que ele queria, porque os pais davam tudo na mão. Mas na sala de aula ele não podia ter tudo aquilo que ele queria. Ele não podia fazer tudo o que ele queria. Então o professor vai barrar, o professor não presta, a aula não presta, não é interessante, o aluno não quer. Aí ou das duas uma, ele fica apático ou ele fica indisciplinado, dá trabalho. De qualquer forma ele vai dar trabalho para aquele professor. Pais separados. O meu filho quando fica comigo ele é de um jeito, quando fica com a minha esposa ele já é de outro jeito. Eu trato ele dessa forma, a minha esposa trata de outro. Ou então pais que moram com os avós. A gente é duro com o filho, o casal é duro, mas aí como o filho fica o dia inteiro com a avó faz tudo aquilo que ele quer. Muitos aplausos vão trazer o fracasso desse ser, isso é fato. Você tem que elogiar? Tem. Meu filho recrimina, meu filho vivia dizendo, você vive me recriminando, você só vê meu lado negativo. Não, eu só não vou ficar reforçando que é o máximo, sendo que o máximo não existe. Eu não tô vendo o máximo ainda. Eu tenho 50 anos, 52 anos e eu não sou o máximo. Para o aluno ter uma nota 10 comigo, ele tinha que ralar e ralar muito. Geralmente esses 9, 10 vinham mais no final do ano. Eu era contra dar 9 e 10 para um aluno no primeiro bimestre. Como que ele já é 9 e 10? Ele está crescendo, ele está evoluindo, eu já vou dar para ele a nota máxima? A não ser que, de fato, o aluno fosse máximo. Que às vezes vinha, acontecia, de vir um aluno no primeiro ano
já vinha alfabetizado desde a época do pré dele, né? Do infantil. Então, se o aluno estava bem mais avançado do que os outros, não podia também ser negligente com a minha nota. Eu tinha que dar uma nota de acordo com aquele aluno. Mas grande parte estava evoluindo, estava aprendendo. Como é que eu ia dar nota 10? Porque, ai, que bonitinho. Não, olha, ele fez tudo. Calma, né? Então, nós temos que mostrar que existem os ganhos, que existem as perdas no jogo. Quantas crianças no começo, né? Principalmente para quem é de primeiro a quinto ano, sabe do que eu estou falando. Quantas crianças entram na quadra, perdem o jogo e saem de lá chorando, fazendo show, manha, acabado emocionalmente. Você olha para a criança assim, parece que, né, que estourou a Terceira Guerra Mundial. Você olha, pensa que alguém bateu naquela criança. Ela sai de lá desiludida, triste, abatida. Tem criança que depois não quer vir para a escola no outro dia porque perdeu um jogo. Muitas vezes eu fazia competição em sala de aula, joguinhos em sala de aula, tem aluno que não aceita perder de jeito nenhum. Ele tem que ser bom o tempo todo, ele tem que ser perfeito o tempo todo, ele tem que ganhar o tempo todo. Emocionalmente, um cara desse é fracassado. Ele pode até ser inteligente, ele pode até ganhar nos jogos, ele pode ter um raciocínio rápido, ele pode ser um cara extraordinário na inteligência, mas na emoção, péssimo. Se ele perde, ele morre. Ele está acostumado só a ganhar. Então, os nossos filhos, eles têm que ser preparados para ganhar e para perder. Porque se você não preparar ele para isso, a vida vai dar um chacoalhão nele. Aí tem alguns que quando perdem, entram em estado depressivo. Chega nesse grau. Quando vai conquistar uma menina ou um menino, chegou na fase da adolescência, eles querem namorar, eles vão fazer de tudo para conquistar aquela pessoa que eles estão amando. E primeiro não que eles recebem, o que eles querem fazer? Se joga numa cama, entra em estado depressivo, daqui a pouco já está querendo cortar os pulsos, está querendo morrer. Porque houve um não. Porque a pessoa que eles queriam não quis eles. Então, são casos assim que a gente vai vendo que vai se agravando se não for trabalhado o quê? Coragem para vencer os obstáculos. Entendimento que nem sempre vai estar ganhando, que vai ter as perdas e faz parte do processo e é natural. Você vai repetir de ano, você vai ter que fazer de novo prova, você vai ter que fazer uma recuperação. No seu trabalho, você vai ter que fazer uma hora extra para corrigir um erro no teu trabalho. Na sua casa, você vai ter que limpar o chão de novo porque você não limpou direito. Faz parte do processo de aprendizado. Então, a pessoa que está sendo educada, seja uma criança, seja um adolescente, ele tem que ser levado ao entendimento de que errar é humano, mas que a gente deve corrigir. Se perder, a gente pode ganhar num outro momento e que nada é para sempre. Nem glória e nem as frustrações, tudo passa. E que ninguém é melhor que ninguém porque ganha ou porque perde. Tá todo mundo no mesmo barco, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Nos jogos, na escola, na competição de jogos, a gente passa isso o tempo todo para a criança, que jogos competitivos são justamente para que você entenda que vai ter um momento de ganhar e de perder. Mas tem pai que vai lá e reforça, quer bater no aluno porque o aluno não foi bem na prova, quer bater no aluno porque ele foi jogar e perdeu um campeonato, tira o videogame do aluno, tira alguma coisa que ele tem, que ele gosta, porque ele não se aplicou a ganhar numa competição. É ignorância, aí traumatiza mesmo. O cara foi lá e tentou fazer, ele não conseguiu. Ele tem que ter o apoio e não passar a mão na cabeça. Olha, filho, você repetiu de ano, mas a mãe te ama do mesmo jeito. Olha, filho, a mãe tá do seu lado. Tem que tomar cuidado com os discursos. Porque se eu ficar passando a mão na cabeça de um cara que não trabalha, não faz nada na vida, ele só tem que estudar, ele tem que passar de ano, e ele foi reprovado, eu não vou massacrar ele porque ele foi reprovado. Mas eu também não posso, eu vou comprar aquele computador que tanto você queria, meu filho. Mesmo que você foi retido. Não, então eu não vou premiar também uma pessoa que perdeu.
Mas eu vou falar, olha, eu tô aqui do teu lado. Você tentou, teve dificuldade, não conseguiu dessa vez, mas você vai ter mais uma oportunidade. O ano que vem tá aí. Você vai estudar mais, eu vou estar do seu lado, a gente vai estudar junto. Eu vou colocar uma pessoa para trabalhar junto com você aqui em casa, fazer uma recuperação com você. Então vai ter que ser achado soluções para que ele passe por aquela situação. E não é virar para ele, se você passar adiante, tudo bem. Se você não passar, você não está morrendo de fome. Pai e a mãe te dá tudo. Aí pronto, você está reforçando também o negativo dessa criatura. Aí ele fala aqui, uma coisa que eu sublinhei, né? Qual é a característica de uma emoção envelhecida? Então vocês vão ver, através de uma criança muito reclamona, aquela criança que fica, tá doendo meu corpo, ai, eu tô cansado, ai, hoje eu não tô bem, ai, sabe aquele ai, chato. Tem criança que acaba ficando chata, né? Reclama da roupa, eu não quero usar essa roupa, eu não gosto dessa blusa. Tem aquela criança que reclama dos amigos, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ai, eu não quero amizade com esse, eu não quero amizade com aquele, né? Falta de dinheiro, ai, mas você nunca tem dinheiro, pai. Eu quero comprar um negócio, você nunca pode me dar. Reclama da escola, reclama do professor. Então, aquela criança que é reclamona, ela já está com uma emoção envelhecida. E isso é péssimo. Porque a gente está vendo aí hoje em dia a terceira idade, né? Os idosos indo para acampamento, andando de tirolesa, andando de patim. A gente vê eles indo para salão de baile, fazendo ginástica. Não é a idade física, cronológica, que traz esse envelhecimento para o ser. São as suas atitudes. E se a atitude é de reclamar, a pessoa se torna uma pessoa pesada, envelhecida, e ela fica estagnada, ela trava. Então, uma criança que começa a reclamar muito, você tem que estar atento. Não tá bom isso aí. Porque além da criança chegar e ficar reclamando, tem os pais que reforçam isso. A professora é isso. Aí a mãe fala, pode deixar, eu vou lá na escola falar com essa professora. Porque meu amigo fez não sei o quê. Pode deixar que eu vou lá falar com o teu amigo. Ou eu falo com a professora para ela fazer alguma coisa com o teu amigo, mas não vai ficar assim. Então, quer dizer, você fica reforçando que o outro está reclamando e você está reforçando que ele está certo. Criança, quando começa a reclamar demais, você tem que cortar. Opa! A escola pode ser ruim do jeito que for, mas quem é bom, quem tem que ser bom é você. Você tem que ir lá estudar. Você tem que aprender o que a professora está ensinando, você gostando ou não. Não tem muito o que querer. Você está lá para isso. E eu quero boas notas. Mas não consegui boas notas. Então tá, você não conseguiu, nós vamos sentar aqui, nós vamos estudar junto. Eu vou pagar para alguém, eu vou arrumar alguém que sente junto com você. Mas a gente não pode ficar dando apoio para as reclamações de criança. Que tem criança por aí com espírito de velho, não é brincadeira. Eu tinha um na sala de aula que ele era perfeccionista e com esse espírito envelhecido. Ninguém podia sentar perto dele. Ele arrumava encrenca com todo mundo. Só ele tinha razão, só ele sabia fazer. Eu fazia trabalhos em grupo, sempre grupão, e eu dei uma cartolina para 6 alunos junto com ele ali, contando com ele 6 alunos. Dei uma cartolina, dei um trabalho, falei, vocês vão desenhar sobre tal tema, tal. Eu dei uma folha para eles se orientarem de acordo com aquela folha para desenhar. Um menino que desenha bem começou a fazer o desenho, só que fez pequenininho e era para fazer grande. Ele não perguntou para o menino se ele podia apagar. Não é desse tamanho que a professora mandou. E ele foi lá e se meteu no desenho do menino. Aí a outra menina fazendo também a letra de forma. Ele falou, essa letra... E tudo eu escutava, de onde eu estava eu escutava. Ele falava no tom com as pessoas no grupo, como só ele tivesse razão, só ele soubesse fazer. Chegou uma hora que o grupo não aguentou. E o que é pior, ele não sabia fazer. O grupo pegou e virou para ele e falou, quer saber uma coisa? Faz você, ninguém mais vai fazer aqui. Quando chegou na mão dele aquela cartolina cheia de rabisco, aqueles
né, tudo apagado de qualquer jeito. E eu fui deixando para ver até onde ia chegar. Quando chegou na mão dele, ele ficou perdido. Porque ele estava sozinho para fazer. Ele não ia ter apoio de ninguém. Ele encheu o saco de todo mundo no grupo. Até alguém pegar a cartolina e jogar em cima dele e falar, tá, faz você. Tudo que a gente faz não tá bom, então faz você. Então o que acontece com uma criatura quando ela é muito chata? Ela termina sozinha. É determinante na vida dessa criatura ficar sozinha, abandonada, isolada. Aí sim, triste, depressiva, aí ela vai ter motivo para se jogar da ponte. Então, ensinar o filho que vai ter coisas certas, coisas erradas, coisas que nós vamos ganhar, coisas que nós vamos perder, faz parte desse processo de aprendizado dele. Ele precisa entender que existem diferenças, que ele vai fazer parte desse quadro de pessoas e atitudes e situações diferentes no dia a dia. Algumas situações ele vai gostar, algumas pessoas ele vai gostar e outras não. E tá tudo certo, porque é assim que é a nossa vida. Agora, aqui no final, ele coloca assim: o segredo da felicidade se esconde nas coisas simples e anônimas, tão distantes e tão próximas deles. O que seria isso? Eles precisam estar felizes com aquilo que eles veem e aquilo que eles não veem. Aquilo que eles escutam, uma música, uma letra de música boa, um filme. Eles precisam ficar felizes de ver uma flor quando está florescendo. Eles precisam ficar felizes quando escutam o latido de um cachorro, uma lambida de um cachorro. Eles precisam ficar felizes quando vem um pássaro no céu, quando pousa um pássaro no muro da casa deles. Eles precisam estar atentos às coisas da natureza que geralmente a gente não está. Se a gente não dá para o filho não sabe dar o devido valor. Aí vai dar valor em quê? Shopping, roupa, brinquedo, carro, quando cresce, moto, boneca, batom, cor de cabelo, sapato, relógio. Eles vão dar valor em coisas que pode ser comprado e pago. E se essa criatura não tiver dinheiro para comprar e pagar? Eles não aprenderam a ser felizes com coisas que não precisa comprar e pagar. Então, cabe ao pai e à mãe tocar na sensibilidade desse ser, de que dá para ser feliz com coisas que não precisam comprar. Que está aí, está sendo oferecido por Deus, está sendo oferecido pela natureza, que tem em tudo e qualquer lugar. Eu lembro que quando eu ia para a escola pequenininha, minha mãe passava por uma mata lá, um terreno baldio, onde tinha uma plantinha que parecia uma saia, né? Parecia uma bailarina com uma saia, se você virasse a plantinha de cabeça para baixo. E a minha mãe fazia pegar um arranjo daquelas flores, às vezes vinha formiguinha no meio, né? Elas picavam a gente. E eu pegava aquela plantinha ali e fazia um arranjo. Pegava meia dúzia de plantinha daquela ali, a gente amarrava ela e levava na mãozinha assim para dar para a professora. Era uma maneira que eu tinha de ensinar, que a minha mãe teve de me ensinar a amar, a demonstrar o carinho, a gratidão. Hoje, quantas crianças vão para a escola desse jeito? Levando uma florzinha para a professora. Tá em decadência esse tipo de valor. Aí o cara não sabe agradar, ele vai crescer, ele não consegue mandar uma carta para a namorada dele, porque tá tão acostumado com o celular. Que aí, oi, tudo bem? Tá, eu tô fazendo tal coisa, tá, beijo, acabou. Acabou aquela história assim, olha, eu tô aqui sentindo falta de você. Olha, eu agradeço você porque você fez tal coisa para mim. Olha, você é muito importante para mim. Eu fiz aqui, tem um menino que eu tô dando capacitação aqui para uma equipe de pizzaria. Um trabalho, uma capacitação profissional e pessoal de equipe, trabalho de equipe. E aí tem um garotinho, olha o tamanho da minha carta. Tem um garotinho lá nessa equipe que eu gostei demais do menino, eu gosto do menino gratuitamente. Aí ele veio aqui em casa, comeu uma geleia na hora que eu recebi a equipe, eu dei um café para eles
E nesse café eu ofereci uma geleia de pimenta. O menino comeu a geleia e falou, nossa, eu adorei a geleia. E eu, como me simpatizei com o menino, eu falei, eu vou comprar uma geleia e vou dar para ele. Aí eu comprei a geleia e coloquei o bilhetinho junto. Falei, ó, que você continue sendo esse menino bonzinho, tal, 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 tal. Elogiei ele, agradeci porque ele é educado, que ele é muito bonzinho. E fiz por escrito uma cartinha. Eu mandei a geleia e acho que suou a geleia e molhou o bilhetinho. Aí o meu amigo, que é o dono da pizzaria, virou para mim e falou assim, olha, o menino ficou super alegre com a geleia, mas ele ficou triste porque suou a geleia no papel e não deu para aproveitar o bilhete. Ele pediu para você escrever de novo para ele, porque ele quer guardar o bilhete. Falei, que menino é esse? Eu achei que ele não ia dar a mínima pro bilhete que eu mandei, porque hoje em dia ninguém dá a mínima para uma parte escrita. Tudo hoje é celular, é computador, ninguém faz nada por escrito. E eu, para ajudar, ainda tenho uma letra horrível, porque eu não tenho esse músculo aqui para segurar a caneta, então sai a letra toda, né? Não mandei daquele jeito. Falei assim, não, eu vou escrever outra carta para ele, tanto é que tá aqui. Na segunda-feira a gente tem um encontro e eu vou entregar essa cartinha para ele de novo. Eu achei que eu era uma das últimas da minha geração que escreve carta. O meu namoro com o meu marido foram 6 anos mandando carta e recebendo carta. Ele morava em Caraguá e eu em São Paulo. Então nós crescemos com essa coisa da espera de uma carta. Recebe a carta e vai lá e manda outra carta. Mas a molecada de hoje é imediatista. É tudo fala por gíria e por código, diminui as palavras. Eles são imediatistas. E isso daí faz com que eles se tornem mais frios, se tornem indiferentes às emoções. E querendo ou não, é emocionante você receber uma carta por escrito. Querendo ou não, é emocionante você escrever uma carta para alguém. Enquanto eu escrevia para o menino, meu coração fazia porque é diferente de você escrever pelo WhatsApp. Eu podia ter pego o WhatsApp do número dele e escrito pelo WhatsApp. Mas com o passar do tempo, o que você faz com o teu WhatsApp? Você apaga as mensagens. E um escrito, você guarda. Eu tenho um diário, gente. Isso daqui a gente aprende na escola, aprende com pai e mãe, por isso que leva pro resto da vida. Eu faço diário. Eu tenho diário de criança. Aqui dentro, eu vou escrevendo tudo que me acontece. Tudo. Eu vou colocando fotos do dia a dia, as viagens, passeio, coisa boa, coisa ruim. Eu escrevo tudo no meu diário. Eu aprendi a fazer diário desde pequena. E por quê? Porque isso aqui toca a sensibilidade. Isso aqui você valoriza o seu dia. Quando chega lá no final do dia, você escreve seu diário. Hoje meu dia foi assim, assim, assado. Poxa, hoje teve coisa legal. Pô, teve coisa negativa hoje. Essa coisa negativa que teve hoje, eu vou tentar corrigir amanhã. Então a gente vai exercitando para se tornar a pessoa melhor, suportando os erros e os fracassos e agradecendo pelas vitórias. Então, eu gosto de fazer diário. Eu sempre falei para os meus alunos, façam diário. Meu filho, até certa idade, eu falava para ele, faça diário. Parece que não, mas é ótimo para desenvolver justamente essa questão do sentimento, para que ele saiba equilibrar entre os ganhos e as perdas. Então, fica aí uma sugestão.